Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado à reforma tributária, relacionado também ao lucro presumido. Antes, porém, gostaria de convidá-lo para se inscrever no nosso canal, também ative o sininho, deixe seu like, comentários e não deixe de se inscrever em nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, como nós antecipamos na introdução do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente atual e que tem um impacto direto para várias atividades jurídicas, especialmente também a atividade da advocacia. Então, o nosso foco aqui hoje é trabalhar um pouquinho dois assuntos que foram impactados aí com a reforma tributária de 2023 e com a Lei Complementar 224. O que acontece? Nós tivemos a emenda que alterou o sistema tributário nacional e colocou à disposição das leis complementares para poderem aí dizer como que seria essa alteração, como que seria todo o desdobramento da reforma tributária. E isso aconteceu agora em 2025, nós tivemos a edição da Lei Complementar 224, que, dentre outras inúmeras situações, criou uma alteração significativa no lucro presumido, e isso tem um impacto direto para várias atividades jurídicas e também de outras searas que estão aí dentro do lucro presumido. Antes da gente falar o que é essa alteração e quais são os desdobramentos, é importante mencionar que o lucro presumido é uma das formas de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que juntamente com o lucro real e o Simples Nacional são formas de se poder avaliar e poder aí cobrar e pagar todo o imposto relacionado à renda das pessoas jurídicas no nosso país. Então, a lógica é que a empresa opte por qual tipo de regime tributário ela quer que seja feito o pagamento. É uma escolha como regra das pessoas jurídicas. É lógico que tem algumas regrinhas que obrigam, né, as pessoas a irem para um determinado tipo de lucro, como, por exemplo, as empresas que têm um faturamento maior do que 78 milhões ano, mas fora isso, há uma liberdade para que as empresas possam optar pelo melhor regime tributário que lhe couber. O problema é que quando nós tivemos aí a questão da reforma e da mudança da introdução dessa lei complementar, como uma forma de equilíbrio fiscal, financeiro do governo, colocou-se em um dos parâmetros da reforma e dessa legislação um ajuste no lucro presumido de 10% sobre a base de cálculo para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exatamente aí que está o grande problema e o nosso tema de hoje. Exatamente baseado nesse aumento de 10% da base do lucro presumido e os desdobramentos financeiros e econômicos desse aumento. Pensando exatamente nisso, a Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, impetrou um mandado de segurança exatamente discutindo a ilegalidade desse aumento que foi realizado aí na base de cálculo do lucro presumido, para que principalmente os escritórios de advocacia não sejam penalizados com esse aumento. Em decorrência disso, houve aí o deferimento de uma medida liminar da juíza que recepcionou esse mandado de segurança, que é exatamente o que nós vamos mencionar aqui para vocês, alguns trechinhos, alguns pontos, para que todos possam entender. Em mandado de segurança, a OAB São Paulo alegou que a Lei Complementar 224/2025, sob o argumento de ajuste fiscal, reduziu incentivos e benefícios tributários, mas incluiu indevidamente o lucro presumido nesse rol. Sustentou que a norma ampliou artificialmente a base de cálculo dos tributos ao impor acréscimo de 10% nos percentuais de presunção, o que, na prática, equivaleria ao aumento de alíquotas sem observar limitações condicionais. A entidade também argumentou que o lucro presumido não é benefício fiscal, mas método legítimo de apuração da base de cálculo previsto no artigo 44 do Código Tributário Nacional, utilizado como forma de simplificação tributária. Portanto, esses foram os argumentos lançados aí como base pela Ordem dos Advogados do Brasil. E na sequência aqui, eu vou ler para todos vocês quais foram as ideias sustentadas pela juíza, ainda em sede de liminar. Obviamente que vai ter todo o andamento do mandado de segurança, mas pelo menos a priori há uma suspensão imediata
desse aumento artificial da base de cálculo do lucro presumido aí, trazido pela Lei Complementar 224. Ao analisar o caso, a magistrada explicou que a nova legislação foi editada no intuito de reduzir os critérios de concessão de incentivos e benefícios fiscais de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União. Observou, porém, que o lucro presumido é um método de apuração de base de cálculo e que, ao aumentar a margem de presunção e equiparar a sistemática do lucro presumido a um benefício fiscal, o legislador acabou por transformar a regra de apuração do tributo para fins arrecadatórios. Nesse sentido, para a juíza, a nova legislação alterou a sistemática do lucro presumido ao equipará-lo a benefício fiscal, desvirtuando sua natureza jurídica. Conforme afirmou, a base de cálculo presumida constitui critério legal de apuração e não pode ser modificada com finalidade arrecadatória. Assim, apontou desvio de finalidade na ampliação da margem de presunção para elevar a arrecadação. Abre aspas, aumentar a margem de presunção e equiparar a sistemática do lucro presumido a um benefício fiscal, o legislador acaba por subverter a regra de apuração do tributo para fins arrecadatórios, declarou. Também mencionou o entendimento do STJ no sentido de que o lucro presumido é modalidade simplificada de apuração baseado em percentuais aplicados sobre a receita bruta, sem deduções. Por fim, entendeu que a medida compromete a segurança jurídica ao permitir que o fisco utilize conceitos distintos para a mesma situação com o objetivo de ampliar a base tributável. Diante disso, e com base na presença do fumus boniuris e do periculum in mora, suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários decorrência da majoração de 10% nos percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL para a sociedade de advogados enquadradas no lucro presumido até a decisão final do processo. Portanto, pessoal, como nós conseguimos observar, essa medida relacionada a esse mandato de segurança é específico para as sociedades de advogados, mas essa realidade vale para todas as empresas que se amoldam no lucro presumido. Então é importante que todos fiquem atentos, porque esse aumento artificial do percentual de 10% aí na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de certa maneira, são consideradas ilegais. E, portanto, cabe aqui que todas as empresas fiquem atentas para que isso não se mantenha. Então, vale que todas as empresas atingidas poderão pleitear os seus direitos para poder argumentar sobre esse aumento que não é correto conforme base constitucional. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente fica aqui para outras dúvidas e esclarecimentos. Até mais!